Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem um pouquinho sobre clima e agora eles vão aprender muito mais. Essa é a nossa segunda aula sobre clima, né? Lembro a todos que na primeira aula a gente viu os elementos que determinam o clima e os elementos que modificam o clima. Tá? A ideia hoje é falar de outras características quando a gente estuda clima. Uma coisa importante é poder diferenciar. Até hoje, vocês usavam, clima e tempo como se fosse a mesma coisa. Tá? Mas eles são coisas um pouquinho diferentes. Para falar sobre isso, eu peguei do meu filho, que todo dia na escola dele, eles fazem uma atividade, né, chamada How the Weather Today. Né? Weather, em inglês, é clima, é tempo, desculpa. Né? Então, como está o tempo hoje? Né? Então, os alunos cantam uma musiquinha e, né, no meio dessa música eles identificam, né, como está o tempo hoje. Depois eles marcam, né, como que, né, põe lá na escola, na sala de aula deles, uma figurinha, né, do comportamento do, do tempo, né? Se está sol, se está nublado, se está chovendo, né? Como agora em tempos de coronavírus ele está tendo aula em casa, né? A gente está fazendo isso aqui também com ele. Tá? Mas de qualquer forma, o que é o tempo? Né? Tempo é o estado da atmosfera, né, num determinado momento. Então, quando você abre a janela, olha para fora, você está vendo o tempo. Né? Se está chovendo, se está sol, se está nublado. Tá? Quando você assiste jornal, né, e vem aquela pessoa lá, antes era a Maju, agora não sei quem apresenta isso, mas de qualquer forma, né, faz a previsão do tempo, tenta prever como daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, né, vai se comportar o tempo, né, se vai estar frio, se vai estar calor, se vai estar chovendo ou não. Tá? Quando a gente pensa em clima, clima é um negócio um pouquinho mais complexo. Né? O clima pressupõe que alguém, ao longo de um período de pelo menos 30 anos, mediu o tempo naquele lugar várias e várias vezes. Então ele mede o comportamento da atmosfera, como ela vai se comportar num período de tempo. E aí a gente vai ter o clima de um determinado lugar. Tá? Clima equatorial, clima que é, por exemplo, quente e úmido o ano todo, clima tropical, que ele vai ser quente e úmido só no verão, tá? Clima tropical úmido, que é quente e úmido o ano todo, por aí vai. Tá? Então, o clima ele envolve aí um período longo de observação das características de tempo. Geralmente, os caras medem aí 30 anos, 4 vezes por dia as condições da atmosfera para você poder começar a falar sobre o clima de algum lugar. Tá? Então, envolve uma análise muito mais extensa, né, sobre como a atmosfera daquele lugar se comporta ao longo dos anos. E aí, se a gente está falando, né, das características climáticas, tem algumas expressões que elas vão aparecer. Uma delas é a ideia de média térmica. Média térmica, média de temperatura. Vocês já sabem, né, que a insolação é o primeiro fator, né, determinante do clima. E a gente vai ter lugares do planeta onde incide mais sol e lugares do planeta onde incide menos sol. Né? Então, quando a gente olha a média térmica, percebam que nas regiões perto do Equador, elas vão apresentar as maiores médias térmicas, ou seja, o ano todo é quente. E na medida que a gente vai se afastando do Equador, a média vai diminuindo. Tá? Eu posso fazer isso olhando para o nosso país. Tá? Então, eu peguei aqui um mapa, né, de média anual de temperaturas no Brasil. Perceba aqui, mais ou menos onde passa a linha do Equador, né, média de 26 graus ao longo do ano. E na medida que a gente vai se afastando, né,
percebam que vai ficando menor a média anual de temperatura. Um destaque para esse lugarzinho aqui que é Serras Gaúcha e Catarinense. Né? Aqui a gente tem dois fatores, a posição de latitude e a altitude influenciando, né, nas temperaturas desse lugar. E aí, uma outra maneira de olhar para o comportamento do clima é por um negócio chamado amplitude térmica. Né? Se média, a gente faz uma média entre as temperaturas do ano nas diferentes estações, por exemplo, a amplitude é uma diferença. Então, é uma subtração. Quanto que é a temperatura no dia, no mês, na estação mais quente, quanto que é a temperatura no mês, no dia, na estação mais fria. Né? Faz essa diferença de temperatura. Então, se a gente for olhar aqui no território brasileiro, percebam que aqui na região equatorial, né, a diferença é bem pequena. O que significa que é quente o ano inteiro. Né? Por exemplo, em Manaus, temperatura média no verão, 29 graus. Temperatura média no inverno, 28,5. Não tem verão e inverno ali. Na verdade, é quente o ano todo. Tá? Mas na medida que a gente vai se afastando, as diferenças entre verão e inverno, elas vão ficando mais acentuadas. Né? Você vê que aqui, nesse pontinho aqui do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, tá? Chega a 25 graus de diferença entre verão e inverno. Tá? Isso já é característica de clima que a gente chama temperado, tá? Que apresenta aí uma grande amplitude, uma grande diferença entre as estações do ano. Por fim, se a gente vai estudar clima, tem um negócio que ele é fundamental. É tão fundamental que todo ano aparece no vestibular. Tá? É um gráfico bicartesiano chamado climograma. Bicartesiano porque ele tem dois gráficos cartesianos em um só. Um gráfico de linha e um gráfico de barras. Mas cada coisa, né, tem um sentido. Eu peguei esse aqui por primeiro, para você, porque ele é bem didático para entender. A linha sempre representa a temperatura. As barras, precipitação. Então, quando eu vou interpretar temperatura, eu olho para essa coluna. Quando eu vou interpretar precipitação, eu olho para essa. Notem que ele divide aqui os meses do ano. Então, a gente olhando para o climograma, por exemplo, a gente consegue saber quando é a estação mais quente, quando é a estação mais fria. Tá? Uma outra curiosidade, tá? Notem que Manaus está bem pertinho do Equador, por isso essa alternância, né, que ela parece um pouquinho confusa com o padrão que a gente está acostumado. Mas notem o seguinte, essa alternância é de 1,5 grau. Tá? 27,5 graus segundo esse climograma, né, no verão e 26 graus no inverno. Isso é quente o ano todo. Tá? Notem que aqui é um clima que a gente chama, né, de equatorial, que ele é úmido, ele apresenta chuva em todos os meses, precipitação em todos os meses do ano e muita precipitação ao longo aí de pelo menos 6 ou 7 meses do ano. Tá? Então, região equatorial, lá climograma de Manaus. Vamos para o oposto. Vamos para Porto Alegre. Tá? Notem que Porto Alegre já está bem longe do Equador em relação, por exemplo, a Manaus. Notem que a linha que simboliza a temperatura ela já vai apresentar uma amplitude muito maior. 25 graus no verão, né, e em torno aqui de 14 graus no inverno. Tá? Então, uma amplitude aí de 12 graus. Notem que o clima é úmido, chove bastante o ano inteiro. É o que a gente chama de subtropical. Tá? Agora que vocês estão craque, vamos ver em outros lugares. Né? Aqui, clima semiárido do sertão nordestino. Né? Então, notem o seguinte, temperatura. No verão, 30 graus. No inverno, 25. Quente. Quente o ano todo. Tá? Mas olha a chuva. Quase que não tem nada. Né?
Parece mais chuva no outono e inverno. O resto do ano é bem seco. Tá bom? Vamos para o lugar mais seco ainda. Cairo, no Egito. Isso é o que a gente chama de clima árido, clima desértico. Tá? Então, a amplitude térmica lá no Cairo, no Egito. Né? Ó, no inverno, 12 graus. Tá? Notem o seguinte, Cairo está lá no hemisfério norte. Então, em janeiro, dezembro é inverno lá. Tá? Em junho, julho, verão. Tá? Verão em torno de 30 graus. Se chovesse, né, seria temperado. Mas olha só tem chuva no inverno, em novembro e dezembro ainda é muito pouco. Né? Os caras, se não tivesse o rio ali, provavelmente não teria quase ninguém morando naquele lugar. E aí, vamos para um outro extremo. Não tem o nome da cidade aqui, mas esse é um lugar chamado Yakutsk, na Rússia. Considerada a cidade mais fria do planeta. Tá? Um lugar onde já se registrou temperatura de menos 80 graus. Tá? Mas esse é o climograma lá de Yakutsk. Notem o seguinte, menos 40 graus no inverno. Tá? No verão, a temperatura chega quase a 20 graus. Então a gente vai ter aqui uma amplitude térmica de 58, 59 graus. É uma amplitude térmica gigantesca. Tá? E precipitação, ó, ela é regular o ano todo, mas ela vai ser maior no verão. Tá? Gente, é isso. Obrigadão pela atenção de vocês. Tchau, tchau.